Olá pessoal, obrigado aí por abrir esse vídeo aqui do nosso canal conversando sobre o Espiritismo. Aproveita e se inscreva aí e clica no sininho. Esse é o vídeo número 4 dessa pequena série que eu falei que ia fazer sobre o momento da morte. E eu falei que eu ia falar um pouco das colônias espirituais. Esse vai ser o último dessa série, a não ser que haja alguma curiosidade e alguém anote aí. Porque eu quis dar uma ideia bem geral, né, do que é esse momento. Então tem os 3 primeiros vídeos e tem esse. Nesse vídeo eu quero esclarecer o seguinte: muitas pessoas, assim que acabam de se desligar do corpo, que estão na nossa linguagem aqui da Terra, morto, né? O corpo morto, para nós espíritas, o corpo está desencarnados. Muitos deles, por apego às coisas daqui, ficam desorientados, como a gente falou, e apegados às coisas aqui. Muitos ficam aqui. Às vezes ficam dentro da própria casa, junto à família, tentando conversar com a família. São os espíritos menos espiritualizados, que não acreditam em nada, que acreditam que a vida é isso aqui. E ao se perceber vivo, o que é que vai entender? Eu ainda estou vivo, eu ainda estou aqui. Porque o corpo semimaterial, que a gente chama de perispírito, ele fica com a aparência do corpo da Terra. Então, muitos às vezes ficam nos seus locais de vícios, outros até em locais de trabalho, às vezes na sua casa, mas é uma permanência um pouco angustiosa, porque as pessoas não conversam com elas. As pessoas que já têm uma certa energia mais do bem, que já têm um certo grau de espiritualização, não ficam. Elas são conduzidas para colônias espirituais. Então eu falei 2 tipos de gente. Umas que ficam presas às coisas da terra e com o tempo depois é convencida e elevada, né, depender do endurecimento do espírito. E aqueles que são conduzidos às colônias espirituais. E existe um outro grupo de espíritos que nem precisam ir para colônias espirituais e nem ficam aqui. São espíritos já mais maduros no amor, mais evoluídos, menos materializados, mais desapegados, e que vão para lugares já felizes, lugares que não precisam dessa recepção em colônias. Né? Vamos supor aí Irmã Dulce, Chico Xavier, os 2 que eu cito muito, mas muita gente, até gente anônima, que já se sintonizam com o bem. Né? Vamos falar um pouco desses que vão para as colônias espirituais. Existe muita coisa escrita, livros, texto na internet sobre colônias espirituais. E a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas sem citar autores e sem um fundamento com a lógica da doutrina espírita. O pouco que eu vou falar aqui é baseado em André Luiz, que comunicou através de Chico Xavier, Leon Denis e Ernesto Bozano. São 3 espíritos que falaram um pouco sobre as colônias espirituais. Né? As colônias são mundos transitórios, né? São lugares transitórios, semimateriais. Né? Eles são intermediários, destinados a esses espíritos desencarnados. As colônias espirituais ela tem muitas funções: socorrer espíritos do umbral, hospitais onde às vezes fumantes, viciados em álcool vão receber um tratamento e até residência por algum tempo. A mais famosa é Nosso Lar, que deu o livro de André Luiz por Chico Xavier e virou filme. E muita gente pensa que Nosso Lar é o destino de todos os espíritos. Não. Nosso Lar é uma colônia espiritual do Rio de Janeiro. Para citar mais algumas, por exemplo, aqui na Bahia, no leste da Bahia, tem uma chamada Redenção, Colônia Redenção. Em Goiânia tem uma chamada Colônia Regeneração. E assim, muitas e muitas colônias. As colônias, gente, ela tem que ter uma certa coerência com as culturas, as crenças, né? Certas características com as culturas e as crenças dos espíritos, daquele grupo de espíritos que estão ali desencarnados.
Imaginemos os muçulmanos ao desencarnarem, ao morrerem. Eles não vão para uma colônia com característica de nosso lar, que é uma colônia com sintonia com o Rio de Janeiro. Eles não vão para colônias onde tenha predominantemente outras crenças, como católicos. Existe uma colônia com característica dos muçulmanos lá no país deles. Os japoneses, né, os asiáticos em geral, colônias parecidas com eles. Imaginem vocês o índio desencarnando, o índio que vive, aquele que vive no mato ainda, morrendo, desencarnando. Ele não vai para uma colônia onde tenha características, aparências de civilização como a nossa. Eles vão para uma colônia com características indígenas. Então sempre respeita isso. Essas colônias, elas fazem papel, às vezes, de hospital, às vezes de lugares de correção, né, de prisão, de regeneração, de várias coisas. Essas colônias, às vezes, têm umas próprias para tal tipo de doença, né? Próprias para mortos em acidentes. Então, eles se especializam. Assim como tem hospitais especializados, nós não temos hospitais especializados em olhos, em coração, hospitais especializados em câncer. Então, a gente não tem escolas especializadas em tal ensino, né? Universidades mais focadas em tal ensino, né? Para aqueles interessados. São assim as colônias espirituais. Espíritos que já não precisam desse atendimento, desse socorro, dessa recepção em colônias, né? Porque as colônias, elas são semimateriais. Ela tem aparência, o espírito que precisa ainda se perceber como se estivesse no mundo denso, né? Eles precisam se sentir assim. Tem uns que precisam comer, precisam tomar uma sopa, precisam tomar um remédio. Então, para eles pensarem que estão tomando remédio, eles vão para essas colônias semimateriais, onde os espíritos, com a força do pensamento, constroem colônias mesmo, né? Se vocês assistirem Nosso Lar, é bem didático, é aquilo ali mesmo. Porque nós aqui mexemos com a matéria, né? Através de equipamentos, através de cimento, através de gesso, a gente constrói as coisas, a gente mexe na matéria, a gente faz carro, a gente faz aparelho elétrico, a gente mexe nessa matéria densa. Por que os espíritos com muito mais possibilidades não mexeriam nessa matéria semimaterial, que a gente chama de fluido universal? E constrói sim esses lugares. Constrói sim esses lugares. E muitos espíritos chegam lá precisando comer, recebem comida, né? É que a gente chama de plasmar. É pegar o ectoplasma e plasmar aquilo para o espírito pensar que existe aquilo para ele. E existe, né? Existe. Então, eu espero ter esclarecido, assim, pelo menos resumidamente, as coisas. Não pense que as colônias são lugares maravilhosos, nem lugares ruins. São lugares intermediários onde são socorridos espíritos. André Luiz mesmo, ele estava em muito sofrimento no que a gente chama de umbral, perdido, sofrendo, e ele foi recolhido, quando assim aceitou, foi recolhido para essa colônia do Rio de Janeiro, que ele vivia lá, chamada Nosso Lar, e foi para um hospital, foi atendido. Ele fumava, ele bebia, ele recebeu um atendimento que o perispírito dele, o corpo espiritual, estava com feridas, né, com a lesão oriunda do corpo físico, né? E essa é uma matéria muito grande, se falar do perispírito, é um tema gigantesco. Então ele foi para lá, recebeu atendimento, depois que se sentiu forte, começou a trabalhar, certo? Então as colônias espirituais têm trabalhadores, têm médicos, têm professores, têm organizadores, têm governadores daquele lugar. São tudo fruto da misericórdia de Deus. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, porque o assunto precisava. Mas aqui eu encerro essa sériezinha de 4 vídeos sobre o momento da morte. E se alguém tiver alguma coisa que mereça mais um vídeo, a gente faz mais um para continuar. Tá bom? Espero ter ajudado nessa compreensão. Um grande abraço. Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias.